Então, dando continuidade à resolução do exercício, nessa segunda parte vamos abordar outras situações que envolvem, então, este problema, que é o movimento de um bloco ao longo de um plano inclinado. Então, ele foi lançado com uma velocidade 10 ao longo do plano inclinado e ele vai chegar aqui em cima com uma velocidade que nós já calculamos, né, nos outros itens, na primeira parte do vídeo, que é 8,73. Ok. Então, a pergunta é, né, sabemos que tem atrito aqui no plano inclinado. Então, utilizando o teorema trabalho e energia, encontre o trabalho realizado pela força resultante sobre o bloco quando ele se desloca 1,5 metros ao longo dessa rampa. E analisar esse resultado. Então, o teorema trabalho e energia diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante ou o trabalho realizado pela força resultante sobre o bloco quando ele se deslocou pela rampa é igual à variação da energia cinética do bloco, energia cinética final menos inicial. Então, substituindo os valores que nós temos já encontrados, como, por exemplo, a velocidade do bloco na altura máxima da rampa, que é 8,73, a massa é 1,2, menos, sobre 2, menos a massa, que é 1,2, vezes a velocidade inicial, que é 10, ao quadrado sobre 2. Vamos encontrar, então, que o trabalho da força resultante é igual a menos 14,27 joules. Vou reescrever. Vamos reescrever, não ficou tão bom, escrever melhor. Trabalho da força resultante é igual a menos 14,27 joules. Este é o trabalho da resultante. Encontrado a resposta da letra F. No entanto, ainda temos um itemzinho aqui para resolver, que é analisar, analise o resultado encontrado. O trabalho da força resultante é igual ao trabalho realizado por todas as forças que agem sobre o bloco quando ele sobe a rampa. Nós já tínhamos feito o diagrama e essas forças são força de atrito, força-peso e a normal. Já determinamos, né, em itens anteriores, o trabalho do atrito, que deu menos 2,76 joules. Trabalho da força-peso, que encontramos menos 11,57 joules. O trabalho da força normal nós sabemos que é zero, porque ela faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento do bloco que se dá ao longo do eixo X. E somando o trabalho dessas duas forças, nós vamos encontrar o trabalho da resultante, menos 14,33 joules. Comparando este resultado com o encontrado aqui, praticamente são iguais. Não são exatamente iguais por causa dos arredondamentos que nós fizemos, né, durante os cálculos. Então, podemos concluir que o trabalho da força resultante pode ser calculado por este teorema, né, que é o trabalho do teorema trabalho e energia, esta equação, ou fazendo a soma dos trabalhos realizados por todas as forças que agem sobre o ponto material. E outra conclusão que nós podemos também observar, tirar aqui, né, quando o bloco sobe o plano inclinado, e em função dos dados e dos valores que já obtivemos, é a energia potencial gravitacional, que nós encontramos no item E. Essa energia potencial gravitacional, ela é igual a mgh. O resultado é 11,57 joules, que nós encontramos na letra E.
nós podemos observar aqui, olhando o diagrama, que a força-peso tem direção vertical e sentido para baixo. Então, vamos supor, hipoteticamente, que o bloco chega aqui, numa outra situação, é claro, nessa altura, e ele é abandonado, então ele vai cair na vertical para baixo. Como nesta situação hipotética o bloco vai se movimentar na vertical para baixo, o deslocamento será para baixo, tá? O deslocamento H será para baixo, no mesmo sentido e direção da força-peso, e, portanto, o ângulo entre esse deslocamento H e a força-peso é um ângulo de 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho da força-peso, quando o bloco é abandonado de uma altura H, é o peso mg vezes o deslocamento H vezes o cosseno de 0, que vai dar exatamente o mesmo valor da energia potencial gravitacional. Tá? Já que quem está realizando o trabalho é essa força aqui, que é a força-peso, que é uma força conservativa. Então, na letra G está pedindo a altura máxima atingida pelo bloco em relação ao solo, plano horizontal, utilizando as equações da cinemática. O que se sabe? Que o bloco sobe a rampa, com uma certa aceleração, e chega aqui com uma velocidade. Essa velocidade já foi calculada, é 8,73, mas ela é também a velocidade com que ele inicia o movimento de projéteis, porque a partir do instante em que ele deixa a rampa, ele vai descrever um movimento de projéteis. E sai numa direção que faz um ângulo de 40 graus com a horizontal, conforme a figura. Então, esta velocidade final com que ele deixa a rampa é igual à velocidade inicial com que ele começa o movimento de projéteis. Então, é a velocidade inicial do movimento de projéteis, é esse V0 aqui. Usando as equações, então, do movimento de projéteis, que são as equações da cinemática, nós vamos calcular essa altura máxima. Aqui nós temos um triângulo retângulo, onde nós conhecemos a hipotenusa, que é o deslocamento do bloco sobre o plano 1,5, e o ângulo de 40 graus. Aplicando a razão trigonométrica seno, nós calculamos a altura H do plano inclinado ou da rampa. Esta altura é exatamente a posição inicial em Y, em que o bloco começa o movimento de projéteis. A velocidade inicial em Y é V0 seno de 40, que é essa componente vertical da velocidade para cima. Esta velocidade é 5,61 metros por segundo, aproximadamente. Nós sabemos que na altura máxima, quando o bloco chega aqui em cima, a velocidade em Y é 0, porque só tem uma velocidade em x, O vetor velocidade é tangente aqui no vértice dessa parábola, é tangente ao vértice, vai dar um vetor horizontal, de direção horizontal, e, portanto, a velocidade em x é 0. Usando a equação da velocidade para o movimento de projéteis, o VY, então, na altura máxima é 0, é igual ao VY inicial, que é o 5,61. O G, ele tem projeção negativa sobre o eixo Y, que foi escolhido com o sinal positivo para cima. Então, o G é negativo, menos 10 vezes T. Por desta equação, nós chegamos que o tempo para ele chegar na altura máxima é 0,56 aproximadamente segundos. Agora, nós vamos substituir este valor na equação posição para achar a altura máxima. Então, o y máximo é igual à posição inicial, 0,96, mais a velocidade inicial em y, 5,61, tempo 0,51, menos o g, que é 10, vezes esse tempo, 5,61 ao quadrado sobre 2. E aí, nós vamos encontrar a resposta, que essa altura máxima é igual
a 2,54 metros. Então, esta é a altura máxima atingida pelo bloco em relação ao plano. Então, agora vamos para o item H, que pede o módulo da velocidade do bloco imediatamente antes dele atingir o solo aqui. Como esta velocidade, que é um vetor tangente à trajetória, tem uma componente em x e uma componente em y, né? A componente em x é constante, né, para todo o movimento de projéteis. Então, esta velocidade é 8,73 cosseno de 40, que dá 6,69 metros por segundo. A velocidade inicial em y é 5,61. Então, temos que encontrar o tempo que ele leva para atingir o solo, tá? Ou seja, o tempo do movimento que o bloco teve, esse movimento de projéteis. Ele sai desta posição, que é 0,96 metros, chega aqui no solo, a posição é 0, né, em y. A velocidade inicial em y é 6,69. Aqui tem um pequeno errinho de cálculo, 6,69 aqui. O G é 10, na verdade é erro de digitação. O G é 10 vezes T ao quadrado sobre 2. E chegamos nessa equação aqui. A verdade, a velocidade em y é 5,61 aqui. Vamos tirar esse valor aqui que está mal. Vamos reescrever. Vamos reescrever essa equação aqui. Só um minutinho, vamos reescrever. Ok, então, continuando aqui, nós vamos ficar, vou apagar um pouquinho mais aqui, essa aqui também, que esse valor aqui não está certo. Aqui. Substituir de novo. Isso, então vamos lá. A posição, então, final é 0. A posição inicial é 0. Desculpa, a posição final é 0. É aqui quando chegou no solo. A posição inicial é 0,96. O V0Y é 5,61. T. O G sobre 2 vai dar 10 sobre 2, que é 5. T ao quadrado. Então, reescrevendo a equação, vai ficar 5t ao quadrado menos 5,61t menos 0,96 igual a 0. Resolvendo, nós vamos tirar aqui, encontrar o tempo como sendo 1,27 segundos, que é o tempo para o bloco descrever esse movimento de projéteis. Então, tendo o tempo total do movimento de projéteis para o bloco, nós vamos encontrar a velocidade em y, a componente da velocidade em y que ele chega aqui, que é na vertical para baixo. Então, a velocidade inicial é 5,61, o G é 10, menos 10, vezes o tempo em 27, e esta velocidade vai dar menos 7,12 metros por segundo.
Então, essa é a componente da velocidade em y. Trabalhando com a equação agora de Torricelli, substituindo nessa equação, a velocidade final, que é esta que aparece aqui na figura, é igual a componente em x, 6,69 ao quadrado, mais a componente em y, 7,12 ao quadrado. Como vai ficar o quadrado, 7,12, né? Podemos tirar o sinal negativo. E aí nós vamos chegar na resposta, que a velocidade com que ele chega ao solo é de 9,77 metros por segundo. Esta, então, é a resposta. Agora, outra pergunta é: a altura máxima atingida, né? Essa altura máxima nós já calculamos antes, né? Na letra G, mas usando as equações, usando a equação da conservação da energia. Então, nós vamos traçar o nosso referencial, o nível de energia zero, aqui no plano horizontal, no solo, né? E vamos trabalhar com conservação de energia. Sabemos que o bloco, né, quando ele faz o movimento de projéteis, a única força que age sobre ele é a força-peso. A força-peso é uma força conservativa. Isso quer dizer que a energia mecânica que o bloco tem aqui no A é igual à energia mecânica que o bloco tem no ponto B. Então, já que a conservação, né, de energia, nós estamos comparando a energia mecânica em A com a energia mecânica em B. Né? Isso porque a força que age sobre o bloco neste movimento é a força-peso, que é uma força conservativa. No ponto A, em relação ao referencial, ao nível de energia zero, melhor dizendo, o bloco tem velocidade, então ele tem energia cinética, ele está a uma altura em relação a este referencial, então ele tem energia potencial gravitacional, e no ponto B ele vai passar aqui com uma certa velocidade, que nós sabemos que é a velocidade que ele tem aqui, que é a própria velocidade em x, né, do movimento de projéteis, então ele tem uma energia cinética e também ele está a uma altura, então ele tem energia potencial. Reescrevendo, a energia potencial em A, mgh, a cinética é a massa vezes a velocidade que ele tem em A ao quadrado sobre 2, é igual à energia potencial que ele tem em B, mgh, mais a energia cinética que ele tem no B, que é mv quadrado sobre 2. Resolvendo esta equação, nós vamos chegar vejam, primeiro, M tem em todos, né? Todos os termos, podemos simplificar. O G é 10, o H inicial é 0,96. A velocidade no ponto A é a velocidade em x, que é 6,69 ao quadrado sobre 2, é igual o G, que é 10, o H, aqui nós queremos, que é o Y máximo, mais a velocidade no ponto B, que é a mesma velocidade, o G, então, mais a velocidade no ponto B, que também é 6,69 ao quadrado sobre 2. Repetindo, a velocidade que ele tem aqui no ponto A é 8,73. Tá? Então, vamos de novo. Ele sai aqui no ponto A com uma velocidade de 8,73. Então, esta é a velocidade que ele tem no ponto A. A altura é 0,96.
Então, o G é 10, a altura é 0,96, a velocidade é 8,73 ao quadrado sobre 2, é igual. O G é 10, esta altura aqui é a própria altura máxima, e a velocidade que ele tem em B é a velocidade em X, que é 6,63. Perdão, 6,69 ao quadrado sobre 2. Aí nós vamos encontrar a resposta, y máximo igual a 2,54 metros, que é o valor encontrado na letra G. Então, nós temos mais de um modo de resolver agora esta pergunta da altura máxima, dependendo, então, dos dados que se tem, né? Podemos usar também conservação de energia. Bem, agora, sabendo que existe, então, atrito entre o bloco e a rampa, coeficiente 0,2, né? Vamos comparar os resultados, então, da letra G com a letra I. Então, na letra I, nós calculamos a altura máxima usando conservação de energia. Na letra G, nós calculamos a altura máxima usando as equações da cinemática, né? Então, observamos que, usando as equações da cinemática, né, o trabalho braçal, né, as quantidades de equações que nós resolvemos foi bem maior. Então, por conservação de energia, às vezes é uma forma mais simples de se encontrar, né, os resultados. E é um outro conceito que agora nós estamos aplicando, né, que é um outro conteúdo, que envolve, então, conservação de energia mecânica, mas precisamos lembrar que para haver conservação de energia mecânica, as forças devem ser conservativas. E isso ocorre, então, no movimento de projéteis, já que a força que age sobre o ponto material é a força-peso. Obrigada, então, pela atenção. Esperamos que estes resultados e que estas análises, abordagem, tenha ajudado vocês de alguma maneira.